E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, com essa situação toda lá em Gaza, né, na Palestina, com Israel, a atenção toda que o mundo está dando para essa situação, a gente pode também extrair bastante coisas com o que a gente viu lá, né, especialmente desde o dia 7 de outubro, né? E depois de uma conversa que eu tive com alguns amigos meus, me deu o insight para vir trazer esse vídeo para vocês hoje, né? O que, que a gente pode levar de aprendizagem, né? O que, que a gente pode pegar de lição, né, do que aconteceu lá, tá? Então, esse vídeo de hoje eu trouxe três principais pontos. É claro que tem muito mais coisas, né? Mas eu trouxe os três principais. E no fim do vídeo, né, se você tiver mais alguma coisa que quiser acrescentar, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu acho que é logo de cara, tudo que tem a ver com essa situação, já a gente, assim, a primeira coisa que é se pensar é o que foi pego de surpresa na Israel. Então, o que, que isso quer dizer pra gente? Todo mundo tem que estar em prontidão sempre, especialmente se você tem alguma coisa, alguma contenda já à vista ou ativa até propriamente, né? Se tem alguma coisa orbitando ali no seu entorno, você tem que estar em prontidão, tá? O Brasil, por mais que a gente pense e fale, pô, o Brasil é um país pacífico, a gente não tem guerras aqui na América do Sul, isso pode mudar. Especialmente a gente olhando para o horizonte futuro e vendo os interesses das potências, principalmente, né, voltando para a Amazônia. Tá? É difícil, pelo menos com o que a gente tem hoje em dia, é difícil que alguém venha querer invadir aqui e tomar um pedaço militarmente. Mas não é impossível. E se existe essa possibilidade, a gente tem que estar pronto para ela. Tá? Pode até nem ser uma das potências, vamos supor, os Estados Unidos, a França, a China, querer vir aqui com uma força anfíbia tentar dominar. Não precisa necessariamente ser assim. Vamos supor que algum desses países alicie ou convença algum dos nossos vizinhos a fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Claro que aqui são hipóteses e elas nem são tão prováveis agora. Mas o Brasil tem que estar pronto. Tá? Não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos. Tá? Essa é a principal lição logo de cara com o que aconteceu lá na Palestina, né, em Israel. Né? Israel baixou a guarda, não e foi arrogante na sua situação e não se preparou para o que ocorreu. Resultado, tomaram um ataque que foi extremamente violento e efetivo contra eles. Né? Foi uma operação muito bem orquestrada e executada pelo Hamas. Hamas e os outros grupos, né? Alguns outros. Tipo a Jihad Islâmica, né? Não vem ao caso agora. Então, assim, você tem que estar pronto. Independentemente do que pode ocorrer ou não. Se tem a possibilidade de ocorrer, você tem que estar pronto. É para isso que os exércitos existem. Tá? Não para serem empregados, mas se precisarem, para que eles existam. Tá? Mas isso aqui, esse último ponto, pode ter parecido um pouco mais óbvio, né? E uma coisa meio, pô, recorrente. A gente fala, pô, tem frases famosas, né? Tipo aquela, o exército pode passar 100 anos sem ser empregado, mas não pode passar um dia sem estar pronto. É uma coisa, assim, corriqueira que é debatida. Mas o que eu vou falar agora, os dois próximos pontos, são coisas mais práticas, assim, que vocês vão entender o que eu vou falar. A primeira coisa é que não é só com essa questão lá em Israel e Gaza. A gente também pode ver esses pontos com outras coisas, né? Especialmente ali a guerra da Ucrânia, ali a situação de Nagorno-Karabakh, outros conflitos, né, no mundo afora, né? Mas a gente está vendo, é uma revolução, né, da forma da guerra. Né? Ela está se modernizando, está mudando de era. Né? Por que eu digo isso? Porque vários vetores, vários equipamentos, né, veículos, por exemplo, que são extremamente caros, que eles são super valorizados, estão perdendo eficácia, estão deixando de ser tão relevantes, porque tem outras ferramentas, outros equipamentos, outras respostas, né, que são muito mais baratas e tão efetivas quanto, ou até mais às vezes. Então, eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem o que está rolando. Na Idade Média, no fim da Idade Média, houve uma mudança, porque os cavaleiros medievais, que eram o ápice do poderio militar, né, que eram super equipados,
totalmente blindados, né, e tudo mais, tinham anos e anos de treinamento, começaram a ser sobrepujados por camponeses. Como? Primeiro com os arcos longos, né, ou arcos que eram bem fortes, que eles conseguiam penetrar na armadura, e, pô, um camponês, sem ter tanto treinamento, porque eles faziam outras coisas, né, e tinham um pequeno treinamento básico, né, por exemplo, com arco, né, diferente do nobre, que passava o dia inteiro, todo dia, treinando militarmente, né, o camponês não fazia isso. E mesmo assim, conseguiu começar a derrotar os cavaleiros. E depois piorou. Por quê? Esse treinamento que os camponeses tinham bem a menos, né, mas ainda existia com o arco, diminuiu ainda mais com o advento da pólvora, né, das armas de fogo, que com pouquíssimo treinamento o cara aprendia a manusear e acabou, é só apontar e fogo, né? E começou a fazer um grande efeito nos cavaleiros, né, nos nobres também, que não só montados a cavalo, mas todos que eram bem armadurados, que tinham treinamento e tudo mais, começaram a ser sobrepujados. É um cenário que tem suas semelhanças com o que a gente está vendo. Por quê? Enquanto se gasta milhões para comprar ou produzir um tanque de guerra, um carro de combate, um drone extremamente barato pode destruir ele. E de uma forma muito mais prática, muito mais barata, né? Ou então, aqueles mísseis de cruzeiro, mísseis de vários tipos que são bastante caros também, especialmente dependendo de quem produz, né? Alguns drones são bem baratos e conseguem ter o mesmo efeito. Por exemplo, os Shahid, né, que estão bastante famosos lá, aqueles drones kamikaze iranianos, né, que a Rússia está usando muito lá na Ucrânia, tem uma efetividade absurda e são muito baratos, né? E também para grupos insurgentes e grupos assim, né, com uma assimetria de forças, aqueles dronezinhos simples, né, de observação já mudam completamente a dinâmica do combate. A gente tem imagens, por exemplo, dos guerreiros dos combatentes do Hamas usando drones para observar e até soltar granadas. O Estado Islâmico fazia muito isso, a Ucrânia fez isso, faz isso, né, os russos também. E é uma coisa super simples, pegar um dronezinho, aqueles que você compra na internet, eles fazem uma pequena mudança para ter esse mecanismo de soltar uma granada e faz isso, e já tem um efeito. Coisa que você teria que gastar milhares de dólares para fazer um drone militar que fazia isso há tempos atrás. Então, hoje, cada vez mais está surgindo equipamentos, né, cada vez mais baratos, super eficientes, que conseguem trazer uma efetividade para o campo de batalha que antigamente só era vista com equipamentos muito mais caros e sofisticados. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Vamos trazer aqui para o Brasil. O Brasil, a gente aqui que é brasileiro, né, para caso tenha gente de fora assistindo também, a gente sabe muito bem que o Brasil não tem dinheiro nas Forças Armadas. Falta muito dinheiro, né? Então, pô, eu sei várias histórias aqui, né? Tenho muitos amigos, principalmente no Exército, né? Mas eu até tive contato com algumas histórias. Pô, o dinheiro é super mal gasto, né? Enquanto falta dinheiro para um combustível de uma viatura, se gasta com a festa dos oficiais lá, com, sei lá, estrogonofe de salmão, né? Que foi um caso, por exemplo, que eu testemunhei. Assim, a gente pode resumir a história. A gente gasta milhares de reais, se não milhões, comprando alguns equipamentos blindados que não seria tão necessário, né? Por exemplo, será que a gente... Claro, aí é uma discussão bem estratégica, eu sei as motivações, eu já estudei, já aprendi, por exemplo, do porquê a gente tem alguns carros de combate. Mas será que a gente realmente precisaria ainda manter uma frota de carros de combate? Porque eles são caros e já estão obsoletos e a gente não precisa necessariamente usar eles no nosso entorno estratégico. E eu acho que hoje em dia não é tão estratégico a gente ter. E gasta muita grana com isso. Para comprar blindados novos lá, por exemplo, para a Polícia Federal, aqui que não é no Exército, né, não é o mesmo orçamento e tal, mas a gente gasta muito com isso. Será que não poderia a gente gastar de uma forma melhor para ter um poderio mais efetivo? Não vou dizer gastando menos, gastando a mesma quantidade, só que com muito mais recursos, muito mais equipamentos sendo comprados com esse mesmo orçamento, né? Ou seja, a gente poderia ter um poderio muito maior usando o mesmo recurso que a gente tem, talvez, né? Isso pensando já no que a gente vê hoje, né? E até, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de comprar drones. Isso porque a gente tem várias empresas que produzem aqui. Será que não era o caso de
ter alguma mudança estratégica de abordagem econômica, sei lá, para não dinamizar isso? Porque a gente está vendo as guerras modernas, desde Nagorno-Karabakh em 2020, a Ucrânia, a gente está vendo muito isso, lá no contexto do Oriente Médio bastante, porque não é só os conflitos, não é só, por exemplo, a guerra da Síria, mas todo o conflito com grupos insurgentes, por exemplo, todos estão apontando para isso. Pô, será que a gente não consegue enxergar isso e fazer alguma coisa de acordo? Né? Esse é um ponto. E o próximo também tem bastante a ver com isso, tá? Por último aqui, eu gostaria de falar, aproveitando até essa questão dos equipamentos mais dinâmicos, muitos deles, pelo que a gente pode ver, né, como eu já falei, até a questão do Hezbollah, em outros vídeos já falei, o Hezbollah é um ótimo exemplo, mas até o que os russos fizeram, especialmente o que eles fizeram vendo o que o Hezbollah faz, né? Esses grupos, principalmente, vamos dizer assim, do eixo da resistência islâmica, né, que é a maioria, pelo menos os principais grupos insurgentes ali no Oriente Médio, não os terroristas aqui no Estado Islâmico e tal, mas desse grupo como um todo, eles não têm muitos recursos. Então, eles precisam conseguir o máximo de efetividade, o máximo de capacidade militar, vamos dizer assim, com o mínimo de recursos. Então, isso forçou eles a desenvolverem táticas, né, e a doutrina como um todo, né, usando recursos mais baratos. Isso forçou eles a terem uma dinâmica muito mais de acordo com a geografia deles, da situação como um todo deles, e eles acabaram desenvolvendo vários equipamentos ali, ou a forma de usar equipamentos que já existem, de uma forma muito mais flexível e eu acho muito mais interessante. Isso pode muito bem de acordo com a nossa situação aqui no Brasil, né? Vou dar um exemplo, né? Até pegando um exemplo russo do que eles fizeram de acordo com a situação do Hezbollah, né? No contexto daquela contraofensiva ucraniana, eles usaram táticas que o Hezbollah desenvolveu, né, para enfrentar as colunas blindadas israelenses, né, que foi como eles conseguiram sobrepujar os israelenses em 2006. Os russos aprenderam, né, provavelmente com os iranianos, né, mas eles aprenderam e empregaram isso com mais recursos, já que é o exército russo, né, que tem muito mais condições, e eles fizeram muito uso daqueles ATGMs, né, principalmente os Kornet, também da mesma forma, só que de uma forma mais ligeira, com os helicópteros, né? Então eles conseguiram ter um efeito muito intenso nas colunas blindadas ucranianas, né? Conseguiram destruir muitos, foi assim realmente catastrófico para os ucranianos. Ou seja, a tática ali se provou muito efetiva, e usando equipamento muito mais barato. Um ATGM, né, é muito mais barato do que um blindado, do que um tanque de guerra, por exemplo, né, um carro de combate. Então, é um ótimo exemplo, né? O Hezbollah ali, ele tem vários, que a gente tem fotos por aí, né? Vou ver se eu coloco algum aqui na tela. A gente tem vários, tipo, por exemplo, um quadriciclo com uma TGM instalado atrás. Pô, é muito mais barato, né? Aí você fala, pô, mas não tem blindagem, não tem o que, não sei o que lá, não tem equipamento de visão, sei lá, qualquer coisa desse tipo. É verdade, mas será que ele precisa? Tudo bem, se for querer usar de noite, ele precisa de um equipamento de OVN, né? De um equipamento para óculos de visão noturna, vamos dizer assim, né? Uma mira, por exemplo. Uma mira de visão noturna. Obviamente ele precisa. Mas e se você não precisar tanto assim, fazer uma operação noturna, alguma coisa do tipo? Você precisa. E outra, um carro de combate, você consegue ver ele muito claramente no campo de batalha, especialmente em terreno aberto e tudo mais, né? Agora, e se você for operar no meio da cidade? No meio de uma vegetação? Com o blindado, ainda lhe chama atenção. Mas e com um quadriciclo? Entende? A realidade geográfica brasileira, ela é bastante assim. Então eu penso, vale mais a pena. Vamos supor, se a gente fosse combater ali na região amazônica. Tudo bem, a gente tem nossas tropas de selva e tudo mais, tal, realmente elas são muito bem preparadas. Eu já conheci lá, tá? Então eu realmente atesto para vocês que a gente tem uma capacidade assim, surreal de combate em selva. Só que ela pode melhorar. Como que a gente vai enfrentar blindados lá sem equipamentos antitanque assim tão efetivos? Com um equipamento desse, por exemplo, seria viável, né? Pode ser, bom, é uma discussão bem mais profunda do que eu estou falando aqui, né? Claro que estou falando de uma forma genérica, sem aprofundamento, mas é só para passar a ideia, né? A gente tem muito a ver com essas dinâmicas
que estão ocorrendo lá. A gente pode ver, né, o emprego disso, né, que eu estou comentando, por exemplo. A gente pode ver muito o emprego de... o Hezbollah e o Hamas, por exemplo, têm usado muito duplas, né, de motoqueiros, né, um vai dirigindo, o outro vai com a TGM, por exemplo. A TGM não, perdão, um RPG no ombro. Pô, sabe, putz, um tiro, acabou tudo. Pode ser, só que o cara vai muito mais rápido ali, é rapidinho, e outras, não vai um só, né, não vai uma moto. Vai um monte ali, vamos dizer assim, vai um pelotão motorizado ali, atirou e caiu fora. Acabou, já era. Se enfia no meio da cidade, especialmente, né? Imagina se fosse um exemplo inverso, né, negativo pra gente. Imagina se os traficantes do Rio de Janeiro, por exemplo, fizessem isso, tipo, tivessem RPG. Aí eles vão lá na moto, 2 meliante, né, vão lá no meio, faz um ataque e se enfia de volta na favela. Dessa forma, que é uma coisa super rápida, de moto, né? Nunca mais a gente vê o cara, né? Então, assim, a mesma coisa a gente pode fazer com os nossos militares. Porque, como eu falei agora há pouco, se a gente for enfrentar alguém lá, a gente não vai enfrentar de uma forma tão como a gente geralmente faz. Porque a doutrina brasileira, querendo ou não, infelizmente, ela é muito baseada na doutrina americana, que ela está se mostrando obsoleta. Não tanto, por exemplo, a questão de forças especiais, que eles estão muito acostumados a enfrentar insurgências. Só que para uma força militar, né, uma força de igual para igual, vamos dizer assim, é diferente. Os americanos estão tendo que voltar para as doutrinas da época da Guerra Fria para tentar enfrentar os russos lá. Claro, passando isso para a Ucrânia, né? Os ucranianos estão usando eles estão só guerreando pelos americanos, mas a tática, a doutrina, tudo que eles pegaram dos americanos, né? E estão se mostrando ineficazes. A gente vai repetir isso ou vai querer aprender com quem está indo bem? Né? Sem falar qual que é melhor, qual que está certo e quem está errado. Mas a gente está vendo que a dinâmica da guerra está mudando. A gente quer ficar com os cavaleiros medieval lá que começaram a perder tudo, ou quer ficar com os caras que começaram a usar arma de fogo? Basicamente isso que eu quero dizer, tá? Então eu acho que eu consegui passar a ideia aqui para vocês, né? Claro, generalizando, falando de uma forma bem rasa, mas é para passar a ideia, tá? Então hoje é isso aqui que eu queria falar com vocês, né? Mais uma troca de ideias, né? Que eu tive uma conversa com alguns amigos meus, eu achei que era pertinente falar isso, né? Porque infelizmente até uma coisa que a gente conversa nos nossos amigos, né? Dos outros canais. É lamentável a gente ver como a gente fica preso em algumas coisas e como o Brasil tem a mania de ficar imitando, especialmente os americanos, né? Esses dias até a gente estava tendo um exercício lá na Amazônia com os americanos e embora em algumas ocasiões até no passado eu achava mais interessante fazer intercâmbios, né, exercícios conjuntos para pegar experiências, algumas coisas não dá para passar, né? Então o que é ruim mesmo, na verdade, é você ver que ideologicamente alguns oficiais, né, eles ficam presos a algumas doutrinas, algumas crenças que vieram de fora, né? Porque, por exemplo, é comum, né, quando os militares vão para fora, faz algum curso lá fora, ou parte de alguma comitiva que fica fora, né, por exemplo, adido, por exemplo, né, que era a palavra que eu queria. É comum fazer amizades lá, trocar ideias, tal, né, como eu já vi, né, alguns. Só que não é porque você tem um amigo, por exemplo, francês, um piloto francês. Não é porque ele é seu amigo, que você troca ideias com ele, que ele está completamente certo. Você tem que olhar tudo. Pô, por mais que ele seja amigo, você fala, pô, olha o que os russos fizeram. Pô, isso aqui eles estão indo bem. Eu lamento por você, que você é da OTAN. Mas os caras estão indo bem. Em vez de você ficar falando mal dele, falando que ele está indo mal, aprenda com ele a fazer o que ele está fazendo, porque está indo bem. Né? Ou pelo menos veja e fala, não está dando certo o que eu estou fazendo, né? O que os meus amigos, os meus parceiros estão fazendo. Vamos tentar aqui, né? Vamos tentar arrumar para ver se funciona. Né? Mas não, o pessoal prefere ficar preso em pressupostos, né? Coisas que já estão ficando obsoletas. Né? Então, por isso que eu queria conversar isso aqui com vocês hoje, né? Passar essas ideias. E espero que isso aqui atinja alguns militares, especialmente de postos importantes, vamos dizer assim, né? Porque não dá para a gente ficar preso no tempo, né? E ficar, né, preso a coisas que já não estão funcionando mais. E esse é o momento crucial para fazer essa mudança. A gente está vendo a mudança
não só nisso que eu falei, né? A gente está passando por uma RAM, né? Eu vou colocar aqui embaixo o que é RAM, mas também uma mudança no mundo. Então pode ser que logo mais a gente precise disso. E vai depender das decisões de agora, dos nossos líderes, militares e civis, fazer a coisa certa para ter o desfecho depois. Então, se infelizmente a gente tiver um desfecho negativo futuramente, a gente vai saber que é culpa de quem está agora aí. Tá? Então, encerrando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para você, né, para construir a sua opinião, né, para você elaborar, né, sua mentalidade. E se você gostou desse vídeo, né, agradeço que ficou até aqui. Né, se você gosta desses assuntos estratégicos, de relações internacionais, né, algumas coisas militares também, te convido a se inscrever aqui no canal se você já não for inscrito. Né, se você gostou, assistiu até aqui, deixa o like, por favor, que ajuda bastante. Qualquer informação extra, qualquer crítica construtiva, deixa aqui nos comentários também. E compartilha esse vídeo também com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem vai aprender também, quem vai se beneficiar de alguma forma. E seus amigos, sua família, né, quem você sabe que é importante aí receber essas informações. Tá? Então, por hoje é isso. Né? Agradeço a quem assistiu até aqui e espero vocês no próximo vídeo, então. Até mais!